vos escrevi que não vos associeis com aqueles que se diz irmão. Agora aqui é aqui dentro. Com aquele que se diz irmão e for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal, nem ainda comais. Você não pode, nós não podemos nem comer com essa gente. Agora sim, se refere com aqueles que está dentro da casa de Deus, que se diz. Há quantos que se dizem? Mas e o testemunho? Você tem que brilhar é lá no meio das trevas, na escuridão, nas densas trevas do pecado. A sua luz tem que estar acesa, e alguém tem que ver que você é realmente filho de Deus, cidadão dos céus. Aleluia, glória a Deus. E possa dizer: este sim é um verdadeiro crente. Aqui é facinho brilhar, dá glória a Deus, aleluia, pula, sabe? E lá, quando você está no meio lá, alguém tem que ver que você é diferente. A nossa vida é diferente. Nós somos crentes para morar no céu. Aleluia. E não estamos, queridos, brincando de crente, brincando de ir para o céu. Não, estamos aqui com seriedade diante de Deus, servindo a Deus. Aleluia, em santidade, em santificação, pela palavra do Senhor, aleluia, que nos foi entregue. Então, queridos, guardemos a palavra de Deus no nosso coração. Ainda hoje, o irmão falou comigo de alguém que não é crente, que está escandalizado. Mas os crentes estão fazendo isso agora. Crente dança, crente bebe, crente faz isso. Não adianta estar fazendo igual nós. Aí, irmão, está aí por fora. Nós não podemos escandalizar, irmão, o nome do Senhor. A igreja de Deus é melhor. A Bíblia diz que é melhor nós amarrar uma pedra no pescoço e jogar lá na profundeza da água, do que escandalizar o nome do Senhor. Vai custar caro. Custa caro. Aqueles que escandalizam, custa caro. Nós temos que viver em santificação. Aleluia. Deus nos resgatou, tirou-nos das trevas para vivermos na maravilhosa luz. Aleluia. Arabacanda lama, orabaxeribicandaba, servindo a Deus em verdadeira santidade. Aleluia. Servindo a este Deus maravilhoso, que tem feito promessa. As promessas de Deus, irmão, é feita, mas Deus exige que nós guardemos os seus preceitos. Se Deus nos fez promessa e nós saímos de debaixo da bênção de Deus, fique certo de que aquela promessa passará para outro. Passará para outro. Você perdeu porque saiu do lugar da bênção. Fica do lugar da bênção, servindo a Deus, e a palavra de Deus se cumprirá na sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia!
querido, eu sinto a glória de Deus aqui no meio do seu povo, aqui neste altar. Aleluia, a glória de Deus está aqui. Deus quer santidade, Deus quer santidade. Aleluia, glória a Deus nas alturas. Oh, custamos um bom preço, custamos um bom preço. O Senhor pagou um preço extraordinário, deu a vida por nós, subiu ao patíbulo da cruz, derramou seu sangue e exclamou: Pai, está consumado. Glória a Deus, aleluia. O Senhor tem consumado para cada um de nós que aqui estamos o plano redentivo. Aleluia. É somente guardarmos a palavra de Deus nos nossos corações. Aleluia. Ele está pronto para abençoar a sua amada igreja. Oh, Deus quer nos abençoar, mas Ele quer que nós guardamos a sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar diante de Deus, queridos, e agora vamos ouvir com o nosso pastor Elias a gloriosa palavra, tudo quanto Deus tem preparado para nós nesta noite, para daqui a pouco participarmos do corpo e do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado. Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Estamos felizes, estamos tendo a honra, o privilégio de estar mais uma vez aqui neste templo, bonito templo, e contemplando a igreja, cada faixa etária louvando a Deus, desde crianças, o coral da igreja. Foi muito bom até o momento. Todos os louvores, uma bênção, e creio já falaram aos nossos corações. Louvado seja Deus. Quero agradecer mais uma vez a Deus, também ao pastor Levi, né? Pastor Levi, pastor Joel também, estes honrados servos de Deus, nos permitir, irmãos, a oportunidade, franquear o púlpito da igreja para darmos uma palavra. Estou vendo e o tempo já está bem adiantado, mas eu estou dando graças a Deus. Eu estava pedindo a Deus que o relógio corresse cada vez mais, né? Porque aí ficaria pouco tempo. Já ouvimos uma substancial palavra pelo pastor, pregar depois do pastor Joel, ainda aumentou mais a minha dificuldade, mas acredito que aquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero transmitir para esta igreja, tendo em vista que foi para isso que vim até aqui nesta noite, com a incumbência de trazer uma palavra. Quero deixar uma saudação para a igreja. Ainda tem trabalho, ministração da Santa Ceia do Senhor, mas no capítulo 10 do primeiro livro de Samuel, meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos este texto que diz, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 21, que diz: E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Cis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: Eis que se escondeu entre a bagagem. Todos podem dizer amém, meus irmãos?
É um texto, resumimos um pouco a leitura, devido também à exiguidade do tempo, mas o contexto imediatamente antes nos mostra, meus irmãos, a pessoa de Saul, este jovem que, observando as páginas da Bíblia, nós encontramos que este jovem demonstrou humildade. E queríamos falar rapidamente aqui sobre começando e terminando com humildade. Saul, diz a palavra do Senhor, que perdeu-se as jumentas do seu pai, e ele foi incumbido com um dos seus servos trabalhadores para ir buscar as jumentas do seu pai. E diz a palavra que ele buscou, ainda que com muita diligência e muito cuidado, ele buscou aqueles animais, porém não os encontrando. Diz a Bíblia que o seu moço o aconselhou e disse: vamos ao homem de Deus, vamos falar com o profeta. Há nesta cidade um profeta que tudo que ele diz sucede, assim como ele diz, sucede as coisas. É um homem de Deus, é um vidente. E ele disse: vamos, mas não temos nada, não temos o que oferecer. Ele disse: mas eu tenho aqui alguma coisa, vamos lá, porque certamente teremos a resposta através do homem de Deus. Mas, meus queridos irmãos, diz a Bíblia que quando Saul vai entrando naquela cidade, Deus encaminha todas as coisas, e Saul encontra exatamente com o profeta Samuel e pergunta a ele: onde está o profeta? E ele diz: eu sou o profeta, e fica tranquilo, porque todas as coisas já estão resolvidas. Você vai ficar comigo, eu tenho um convite para você, você vai comer comigo. Amanhã, depois do sacrifício, eu te despedirei. Louvado seja o nome do Senhor. E quando no outro dia pela manhã, diz a Bíblia que ele então comeu do sacrifício, uma grande porção foi colocada diante de Saul, e então Deus usa o profeta Samuel. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que Samuel diz a Saul: não te preocupes com as jumentas do teu pai, porque todas já foram encontradas, está tudo certo, mas Deus tem algo muito mais especial para você. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez nesta noite tenha aqui pessoas também que estão preocupadas com problemas tão insignificantes, e Deus está preparando coisa tão grande para você, tão maravilhosa para você. Portas estão se abrindo neste momento. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus tem coisa grande na tua vida. Deus está preparando aquilo que você menos imagina, está sendo preparado e vai ser entregue nas tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ele saiu atrás de jumenta. Samuel disse: deixa esse negócio de jumenta para lá, há um trabalho mais importante. Para quem é o desejo de Israel, senão para ti? Saul disse: quem sou eu? A minha família é a mais pobre da minha terra. Eu sou o menor da casa do meu pai. Mas Samuel disse: é com você mesmo que Deus vai trabalhar. Hoje o Espírito de Deus entrará na tua vida e te mudarás em outro homem. Louvado seja Deus, esta é a finalidade. Louvado seja Deus da descida do Espírito Santo na vida de nós, na vida da igreja, na vida de cada um que aqui está. É nos mudar num outro homem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas diz a Bíblia, meus irmãos, que Samuel, ele disse a Saul: você vai voltar e vão acontecer algumas coisas, como
cumprimento, como prova de que realmente, verdadeiramente Deus falou com você. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, não podemos nos deter, mas a Bíblia diz que todos aqueles sinais que Samuel predisse aconteceram exatamente como havia sido predito, porque Deus, irmãos, quando fala, se cumpre. Há muita decepção por aí, porque Deus não falou. Uma certa vez, eu estava na minha casa, quando um membro da igreja, lá onde dirijo, ela ligou para mim e disse: pastor, Deus não cumpriu a sua palavra na minha vida. E para que os irmãos entendam o que aconteceu, rapidamente, eu quero contar. O esposo daquela irmã, ele estava com um problema. Ele estava sendo acusado de um homicídio, ou de uma tentativa de homicídio. E eu estava orando, a igreja estava orando. Ele não devia, muitas provas haviam, mas ele não estava tendo como se sair daquele problema. Então apelou para a oração e a igreja estava orando, mas algumas coisas pesavam, não é, contra ele, juridicamente falando. E aquele irmão foi na casa de um profeta, de um casal de profeta que uma pessoa daquela cidade tinha trazido de fora, tinha colocado no hotel, pagando todas as diárias, somente para profetizar para ele, para aquele casal. E aquela era exatamente um casal de profeta de aluguel. Aqueles mesmos profetas que viviam comendo da mesa de Jezabel. Meus queridos irmãos, e lá no movimento, aquela profeta disse: ninguém colocará a mão em você. Hoje Deus está quebrando toda esta maldição. E fez aquele floreado todo. E ela me falou, eu disse: irmã, tenha cuidado, porque há muita coisa por aí, muita gente dizendo que Deus falou quando Deus não falou absolutamente nada. E Deus não tem compromisso com a palavra que eu digo. Deus tem compromisso com a palavra dele. Quantos dizem amém por isso? É assim. Os irmãos lembram que Jeremias pregava que Nabucodonosor viria e cercaria e tomaria, sitiaria Jerusalém. Mas os profetas da falsa prosperidade diziam: não, isso não é verdade, isso é mentira. O profeta Ananias, ele bateu até no rosto de Jeremias e disse: você está mentindo, isso não é verdade. Pegou a canga de madeira que Deus havia mandado ele entrar um jugo no seu pescoço e dizer: assim fará Nabucodonosor a todos os que não se entregarem. Louvado seja Deus. O profeta Ananias, diz a Bíblia que ele foi lá, deu um tapa no rosto de Jeremias e quebrou a canga. Jeremias foi chorar, saiu da cidade. Deus disse: o que é, Jeremias? Ele disse: Senhor, tu viste que o profeta Ananias quebrou um jugo de madeira que tu me mandaste colocar no pescoço e entrar na cidade. Ele disse: não tem problema, pega um jugo de ferro, coloca agora um jugo de ferro no teu pescoço, porque aquilo que eu falo está falado, quando eu digo está dito. Louvado seja Deus. E agora ele entrou com um jugo de ferro e Ananias não pôde mais quebrar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel na sua palavra. E diz a Bíblia, meus irmãos, que Jeremias disse: olha, para que tu saibas que Deus falou, ainda este ano morrerás. E no 8º mês daquele mesmo ano, o falso profeta morreu. Nabucodonosor chegou, e aquilo que tudo parecia esperança, aquelas mensagens que eram pregadas de prosperidade, eles viram os exércitos chegarem e as palavras que os falsos profetas, os profetas de aluguel falaram, nada se cumpriu. Mas voltando ao que estava contando, com 15 dias que aquela profeta disse que estava tudo
tudo resolvido, ninguém colocaria a mão daquele irmão. Com 15 dias, a polícia algemou aquele irmão e ele se encontrava na cadeia. E ela ligou para mim e disse: Deus, pastor, Deus não cumpriu a sua promessa. Eu digo: Deus não, o meu Deus não. Foi o seu Deus. Foi o Deus que você foi buscar lá. Porque o Deus está aqui. Irmão, você quer profecia? A profecia está aqui. Não precisa ir na casa de ninguém. Eu vou na casa da irmã fulano de tal, vou buscar. Não, aqui tem tudo. Aqui tem profecia, aqui tem palavra, aqui tem alimento. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aqui tem o que você precisa e ainda sobra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aqui tem o que você está precisando, o que você veio buscar, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então diz a palavra, meus irmãos, que o profeta Samuel, ele disse a Saul que aconteceria, e tudo aconteceu. E Saul ficou transformado noutro homem, começou a reinar. O problema está aí, é que quando ele se viu com a coroa na cabeça, com um vestido real sobre ele, sentado num trono de ouro, ele achou que já era o dono da situação. Quantas pessoas que começam bem, mas terminam mal. O problema, irmão, não é o começo, o problema é o final. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tem pessoa que começa humilde, tem pessoa que começa bonzinho, fica até bonzinho na frente do pastor, ele anda até encurvado para dar um aspecto de humildade, mas se pisar um pouquinho no pé dele, se vê que não é humildade, é apenas humildade de fachada. Ele às vezes se abaixa todo para ser, às vezes até consagrado, né? A gente tem visto isso por aí, fica todo humilde, todo tão cordial, mas quando o pastor separa ele para o diaconato, ele já fica todo importante. Um certo irmão, ele foi consagrado a diácono lá em Recife. Aí ele ia para todos os pontos de pregação, pastor. Aí quando ele foi consagrado a diácono, ele encontrou com minha mãe lá fora, no pátio do Templo Central, e disse: irmã, agora eu não posso mais ir naquele ponto de pregação lá em Olinda. Por quê, irmão? Porque eu fui consagrado hoje a diácono, irmão. Não pode mais ir no culto, no ponto de pregação, na congregação pequena. Não dirige culto. Não é como Jesus, que deu um dos maiores discursos para 2 homens, ainda caminhando quase 11 quilômetros de a pé. Às vezes começa bonzinho, começa em todo ponto de pregação, mas quando é diácono, é presbítero, agora fica elitizado, não pode mais ir ali, não pode mais acolá. Eu me lembro, pastor Levi, que o pastor José Amaro, ele contava que um dia ele estava dentro do Templo Central, na encruzilhada, quando uma irmã pediu para um irmão, um presbítero, e disse: irmão, eu precisava que o senhor removesse essas cadeiras para aquele lado. Irmã, eu sou presbítero da igreja. E o pastor José Amaro diz: diga aí, minha irmã, aonde é que a senhora quer que coloque as cadeiras, minha irmã? Ele diz: não, pastor, pelo amor de Deus, senhor pastor presidente, eu sou o menor. É por isso que eu sou o pastor presidente. É porque eu estou aqui para servir. Estou como menor para servir. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Começando humilde e terminando humilde. Quantas pessoas, meus irmãos, que começaram, quando começaram era uma bênção, como Saul. Mas de repente Saul envaideceu-se. Aí disse: eu não tenho mais satisfação com Josué, com Samuel. Ele é um profeta e eu sou o rei. Ele é um líder espiritual e eu sou um líder religioso. Tem gente assim, que é consagrado, que é como Arão. Arão, ele foi perante o povo. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, que Deus disse a Moisés: Moisés, veste Arão, coloca vestimentas em Arão, para que ele seja o sumo sacerdote, e honra ele perante o povo. Aí quando Arão se viu vestido de toda a veste sacerdotal, aí disse: agora eu sou
igual a Moisés. O que é que eu tenho de diferente de Moisés? Eu sou do mesmo jeito dele. Se ele é profeta, eu sou profeta também. Miriam disse, eu também sou a irmã mais velha, e fui eu que saí por fora do rio, e fui eu quem salvei a vida dele, fui eu quem chamei a mamãe para cuidar dele. Então por que Moisés vai ficar aqui dando ordem da gente? Vamos ser igual agora. Eram humildes, mas agora, por causa da autoridade, disse que quer conhecer alguém, dê autoridade para ele. E Miriam e Arão, quando eles estavam assim, diz a Bíblia que Deus apareceu e disse, Miriam e Arão, venham cá. Moisés, saiam do arraial e venham aqui à parte, eu quero conversar com vocês. Aí quando eles chegaram na presença de Deus, aí Deus disse, Arão, Miriam, por que não temeste falar contra Moisés, o meu servo? Vocês pensam que são igual a ele? Quando eu vocês me manifesto por sonho, por visão, mas com meu servo Moisés é diferente, eu falo com ele cara a cara. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus irmãos, estamos vivendo uma crise, irmãos, chamada a crise da insubmissão. Raramente se quer se submeter. Louvado seja Deus, e o que Deus colocou no meu coração nesta noite foi essa palavra. Começando e terminando com humildade. É isso que Deus quer. E aí Arão entendeu que ele não era, irmão, como Moisés. Era um ser humano, mas tinha as diferenças. E sabe o que Deus fez com Arão, irmão? O Deus que dá honra é o Deus que tira. Se a gente não nos mantivermos humildes, o Deus que honra é o Deus que desonra. Veja que lá na frente Deus disse, Moisés, sobe com Arão e lá em cima do monte, tira os vestidos dele. Os mesmos vestidos que tu vestiste nele, agora vai no monte e tira. Deus ainda foi tão misericordioso que não tirou as vestes de Arão na frente do povo, ainda por misericórdia, e sobe, só tu e ele, e o filho dele, tira as vestes de Arão, porque ele está muito orgulhoso, ele também não vai entrar na terra, porque pecou, porque murmurou. Meu irmão, que nesta noite o Espírito de Deus esteja falando através desta palavra, deste simples e humilde servo, mas começou humilde, irmão. Permaneça humilde para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Temos um outro exemplo na Bíblia e queremos concluir aqui. Estou vendo a hora, já me manda parar o relógio. Mas Uzias, diz a Bíblia que foi um dos grandes reis de Israel. E a Bíblia diz que Uzias, meus irmãos, ele se tornou muito grande. Uzias, ele revolucionou a engenharia da época. Uzias fez armas que jogavam, máquinas que jogavam pedras grandes muito longe. Ele revolucionou. É como se naquele tempo ele fosse o Bill Gates da época. Ele revolucionou. Ninguém sabia daquilo, mas ele foi abençoado por Deus e Deus o fez prosperar. Mas tem uma coisa que aconteceu na vida de Uzias. Quando ele se fortificou, a Bíblia diz, exaltou-se o seu coração. É um perigo, meu irmão. A exaltação precede a ruína. Aquele que se exalta perto está da queda. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Uzias poderia ter um final feliz. Sabe o que aconteceu com Uzias? Depois se levantou contra o sacerdote, já entrou no templo para sacrificar. Não era de competência dele sacrificar, aquilo era trabalho para o sacerdote, mas ele se achou e disse, eu sou rei. Eu sou dono de muitas invenções, a minha fama voa muito longe. O problema muitas vezes na vida do crente e na vida do obreiro, principalmente, é a fama. O pastor Leôncio dizia para a gente, meus filhos, tenham cuidado com 3 coisas: fama, dinheiro e mulher. 3 coisas podem derrubar o homem de Deus: fama, dinheiro e mulher. E ele aconselhava. E a fama é tão perigosa, irmão, quanto as demais citadas. A fama de Uzias voou muito longe. Ele disse, meu nome está longe.
eu sou famoso, esse sacerdote não tem nome, só tem nome aqui em Israel, eu vou entrar e vou fazer, vou sacrificar. Tem muita gente na igreja querendo fazer o que não é para fazer, e o que é para fazer não faz. O que é para ele fazer, eu não faço. Isso o pastor não me vê. Às vezes não é como Gideão, que malhava o trigo no lagar. Porque malhar trigo no lagar, irmão, tem uma dificuldade. Malhar trigo no lagar não é visto, porque malhava-se trigo na eira. Era um espaço bem grande, bem largo, que a pessoa, que estava malhando com uma vara, ele era visto por todo mundo. Mas Gideão disse: eu não importa se alguém vai ver, eu quero é salvar a sobrevivência da minha família, eu quero é salvar o alimento. Então tem crente, irmão, que não quer malhar trigo no lagar, só quer malhar trigo na eira. O meu dirigente tem que me ver. Irmão, antes do teu dirigente te ver, antes do pastor Levi te ver, Deus está te vendo, Deus está te acompanhando. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus irmãos, eu não quero ir mais adiante, eu quero pedir oração dos irmãos. É uma rápida palavra que Deus colocou no meu coração, né? Se não servir para ninguém, eu creio que já serviu para mim. E se não servir para você hoje, preste atenção, ela pode servir para você amanhã. Às vezes amanhã vai bater na sua porta alguma exaltação, algum orgulho, aí você vai dizer: eu já estou vacinado, Satanás, com a palavra de Deus da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra nesta noite está indo como vacina para o coração de muitos crentes aqui. Que Deus ajude, que Deus abençoe. Eu quero agradecer ao pastor Levi, o pastor presidente dessa igreja, e ao pastor Joel também, o seu pai e pioneiro desta obra aqui, e aos demais obreiros e à igreja. E deixamos aqui o pedido de oração, porque sábado estamos retornando ali para Tracunhaém, Pernambuco, a 60 quilômetros de Recife, continuar a obra. Eu quero até somente esclarecer aos irmãos: nós estamos aqui, o motivo é que viemos à convenção ali em Vitória do Espírito Santo, e eu tenho muitos parentes. Eu sou paulistano, mas estou já naturalizado ali em Pernambuco, e minha família praticamente toda é em São Paulo. Eu vim, fazia 23 anos que eu não via meus familiares, e aproveitei essa oportunidade para visitá-los, e Deus me deu a honra e o privilégio também de conhecer esta linda igreja aqui, e levo saudade dos irmãos. Os irmãos oram por mim, que eu oro também de lá pelos irmãos. Que Deus abençoe a todos, e agradeça a oportunidade em nome de Jesus. Muito obrigado. Para louvar a Deus, irmã, enquanto nós estamos distribuindo, venha louvar a Deus. Os irmãos passam ali do coral, logo, irmão, primeiro ali, uns 2, 3 irmãos, para desocupar os irmãos ali, que eles gostam de cantar, aí já fica livre. Pode subir aqui, irmão. Pés descalços e feridos, vai Jesus pelo caminho. Uma grande cruz a carregar, ele suportou sozinho. Não podia reclamar, pois queria me salvar. No Gólgota, o seu rosto já queimado, pelo sol é castigado. Aleluia! Os soldados lhe batiam e cuspiam em sua face. Não queria reclamar,
reclamar, bastaria aqui chegar até o Gólgota, até o Gólgota. E as pedras no caminho, e o peso dessa cruz, e as mãos que o empurravam, derrotava meu Jesus. E os soldados, sem piedade então, chicoteavam até Cristo levantar. A coroa de espinhos e o sangue que corria, o rosto desfigurado, ninguém o reconhecia. Não podia reclamar, pois queria me salvar no Gólgota. No Gólgota, onde os cravos furam suas mãos, Aleluia, e seus aleluia. pés também pregados. Glória a O Jesus. vinagre que ele bebeu e a lança que o perfurou. Glória a Deus. Cristo deu um forte brado, tudo Aleluia. está consumado no Gólgota, no Gólgota. Então no terceiro dia, com poder ressuscitou, sua morte deu-me vida, o inimigo derrotou. Que posso fazer para agradecer? Dou minha vida ao seu dispor. Amém. Vamos de pé, irmãos, orar pelo cálice. Eterno e soberano Deus, nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, queremos pedir a tua bênção, Senhor, em favor do teu povo e também deste cálice que agora vamos participar. É o símbolo do teu sangue vertido no Calvário para a purificação dos nossos pecados. Deus bendito e eterno, em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, agora e sempre. Amém. Tomai dele todo, disse o Senhor. Os nossos diáconos aqui distribuindo para os irmãos. Glória a Deus, aleluia.
momento maravilhoso de estarmos participando do teu corpo e do teu sangue. Ó Pai, a tua igreja está aqui na tua presença. Estende as tuas mãos para abençoar, para fortalecer o teu povo para mais uma etapa da vida. Ó Deus querido, nós te pedimos em nome, pelo amor do teu Filho. Amém, Jesus, amém. Meus amados, soberano e bendito Deus, Pai Celestial, nós agradecemos, Senhor, por esta noite tão especial. Louvamos o teu nome pela tua presença. Também, ó Deus, agradecemos pela mensagem da tua palavra que foi, ó Deus, ministrada aos nossos corações. Pedimos, Pai, que nos dê sabedoria para aplicá-la, Senhor, às nossas vidas e vivermos, ó Deus, em conformidade com os preceitos da tua palavra. Abençoe, Senhor, neste momento o teu povo, que neste momento nos despedimos e estamos retirando para os nossos lares. Conceda-nos, ó Deus, a tua santa proteção. Dá a todos os teus filhos uma semana abençoada e que todos possam viver de uma forma comprometida com a verdade do teu evangelho. Abençoa, Pai, a todo o teu povo. Nós oramos humildemente no santo e sacrosanto nome de nosso bem-amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.